Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos hoje encerrar o nosso estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 4. Segunda a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, quando Paulo escrevia esta carta a Timóteo, ele, de modo intuitivo, sabia que o tempo de sua partida se aproximava. Ele mesmo diz aqui no versículo 6, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Uma outra tradução diz, já estou sendo derramado como libação. Libação era uma oferenda feita a Deus, mediante a qual um líquido era aspergido. E aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que estava já pronto a ser derramado como libação. Já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E ele diz, e o tempo da minha partida está próximo. Portanto, ele sabia estar próximo, de fato, a sua saída deste mundo. Isso se dava, irmãos, porque Paulo tinha cumprido sua carreira. Ele diz aqui no versículo de número 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava convicto de que aquilo para o que Deus o havia chamado, ele tinha cumprido cabalmente. Ele estava certo de que havia encerrado sua missão, havia feito aquilo para o que fora designado. Quando um homem tem uma missão de Deus, e todos nós de alguma maneira a temos, isso torna a nossa existência neste mundo significativa. E portanto dá-nos condições de termos felicidade, satisfação íntima. Fico eu a pensar, irmãos, por vários momentos de minha vida, naqueles que não são crentes, que supõem que a morte
finda os seus caminhos, que não acreditam em Deus, e acham que eles próprios é que ordenarão o seu caminho e darão sua vida algum significado que logo se diluirá com a morte, com os imprevistos dessa existência. Tais pessoas, se refletirem muito, não serão felizes, mas desesperadas. E por certo, o suicídio será uma das opções que lhes aparecerá à mente. Geralmente tais pessoas conseguem viver sem passarem por esse drama existencial, porque vivem a vida gozando dos prazeres, segundo aquela filosofia que a Bíblia menciona: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Procuram a todo instante evitar pensar no luto, na morte. Evitam pensar no que lhes vai acontecer no porvir, como diz lá em Eclesiastes, preferem o banquete ao funeral. Vivem sem pensar no amanhã, no futuro, em deleites. Na verdade, se a droga é uma fuga, a vida deles por inteiro é uma droga, porque vivem fugindo da realidade, da seriedade de seu destino. Estão, portanto, vivendo como brutos, segundo seus instintos animalescos, travando as reflexões mais profundas, enterrando-se numa vida vil. Tais pessoas são assediadas por angústias repentinas, que nem elas mesmas sabem dizer de onde vêm, mas lhes vêm desta vida inútil, dessa vida extraviada, dessa vida de ovelha sem pastor. Tais pessoas, depois que o barulho cessa, a festa termina, todos os copos já foram virados, todos os pratos já foram devorados, elas sentem o horror da existência, o vazio, quando lhes vem o momento de deitar a cabeça no travesseiro. Mas não é assim o crente em Jesus. Nós temos uma razão de estarmos aqui. Deus nos chamou a cada um de nós com uma função a ser desempenhada no corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma missão, temos um papel a desempenhar. Isso dá significado à vida, irmãos. Isso dá sentido à existência. Nós não estamos ao léu, nós não estamos à toa, nós temos um propósito que foi estabelecido por Deus. Nossa vida tem significado, nossa vida tem sentido, não um sentido que a ela emprestamos no momento, mas um sentido eterno que está no projeto também eterno do Deus Todo-Poderoso. Mas, se ter uma vida com sentido, por saber que temos uma missão e vocação que nos foi dada por Deus, é uma bênção maior ainda, é chegar o momento em que nós soubermos que a missão foi cumprida, que a missão foi terminada. Meus irmãos, não há melhor fim de vida do que esse que o apóstolo Paulo teve. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem cônscio de que não trazia nas mãos o sangue de ninguém, de que havia cumprido sua missão, que ninguém lhe poderia atribuir culpa. Ele havia feito o que Deus lhe designara para fazer. Uma vez perguntaram ao general Bott, que não era general no sentido militar, mas no sentido do Exército da Salvação, que era um movimento evangelístico que se organizava na forma de um exército: qual o segredo de sua vitória e sucesso? Uma lágrima desceu dos olhos daquele ancião, e ele respondeu: o segredo de minha vitória, de meu sucesso, é que Deus teve de mim tudo quanto quis. Meus irmãos, que bom é uma pessoa estar cônscia de que cumpriu
aquilo que veio realizar, de que fez aquilo que Deus lhe atribuiu para fazer. O apóstolo Paulo teve esta morte. Esta é a morte do justo, que é preciosa aos olhos de Deus, da qual falou o salmista quando disse: preciosa é a teus olhos a morte de teus santos. Davi desejou uma vez e pediu a Deus que ele pudesse morrer a morte de um justo. Essa é a morte de um justo. A morte de alguém que diz: terminei, estou pronto para partir, estou pronto para ir, e triunfalmente, e gloriosamente. E os homens que cumprem a sua missão, como Paulo o fez, eles recebem conhecimento vindo de Deus, de que agora irão partir. Todos aqueles que cumprem sua missão, de alguma maneira, passam depois de esta missão estar cumprida, a saber que lhes está próximo o momento de partir. E isso não lhes inquieta o coração. Pelo contrário, isso lhes dá uma boa sensação de descanso. Trabalhei, agora é a hora de descansar. Houve um irmão de Plymouth que uma vez estava no leito, já morrendo, envelhecido, e alguém chegou próximo da cama onde ele estava e iria partir, e ele dizia: homem de Sicar, homem de Sicar. Ninguém entendia o que aquele homem queria dizer. Logo depois disso ele partiu, ele morreu, foi para a glória. E depois se descobriu que Sicar foi o lugar onde Jesus chegou cansado para pedir água à mulher samaritana. O que ele queria dizer é que, como Jesus ali cansado parou naquele poço para descansar, assim também ele, cansado, mas como um guerreiro que cumpriu a sua missão, estava desejoso de entrar no descanso, de se encontrar com aquele que também parou para repousar. O apóstolo Pedro, quando próxima estava a sua partida, teve a mesma sensação de Paulo, de que a partida estava próxima. Na segunda epístola de Pedro, irmãos, no capítulo de número 1, verso 14, Pedro diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Segunda epístola de Pedro 1,14. Pedro diz: em breve eu hei de deixar este tabernáculo. E o Senhor já me tem revelado isso. Um homem que sabia que tinha cumprido sua missão, morreu tão tranquilamente que a tradição diz que quiseram crucificá-lo. Ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não temia ele a morte, meus irmãos, mas estava ele pronto para encará-la, porque tinha cumprido a sua missão e estava pronto para chegar diante do rei. Paulo disse: estou sendo oferecido como libação. O tempo da minha partida está próximo. Eu me lembro do irmão Saldanha. Pregou na praça por quase 40 anos. Essa era a sua missão e seu chamado. Ele disse que uma vez estava no leito de hospital, quando recebeu o chamado de Cristo para ir pregar na praça com as palavras: vá depressa. E ele começou a pregar na praça, pregou por quase 40 anos. Pessoas chegavam lá na praça, ofereciam igrejas grandes e prontas para ele pastorear. E ele dizia: não, Deus me chamou para pregar na praça. Quando ele enfermou para partir, não foram mais do que algumas semanas. E eu me lembro, quando fui visitá-lo, já não estava ele mais quase falando. Não conseguia mais nem pôr-se de pé sozinho, mas ali na cama ele sentou com muito esforço. E ele disse: hoje o Senhor falou comigo. Através daquela palavra onde ele diz a Josué: como eu fui com Moisés na passagem do Mar Vermelho,
serei contigo na travessia do Jordão. E ele disse, eu estou atravessando o Jordão para chegar à terra prometida. Meus irmãos, esta é a morte gloriosa. É a morte do justo. É a morte do santo que é preciosa aos olhos de Deus. Paulo diz aqui no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo não viu esta vida aqui como um lugar para diversão, ele viu como um campo de batalha. A visão que teve ele de sua presente existência na terra não foi a visão de um momento, uma oportunidade para divertir-se, como os incrédulos que pensam assim, vamos morrer, então aproveitemos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não, Paulo não teve esta mentalidade hedonista. A sua mentalidade foi aquela que Jesus passou aos discípulos, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Meus irmãos, enquanto as pessoas estão por aí banqueteando-se, nós estamos trabalhando na seara do mestre. Vos digo que há alguns construindo a casa sobre a areia para logo irem banquetear-se. Quando vier a tempestade e o vendaval, a casa cairá. Mas nós estamos cavando a vala na rocha. A rocha é dura, dá trabalho, mas quando a casa lá se estabelecer, pode vir a tempestade, o vendaval, a nossa casa ficará de pé. Aleluia! Aqui é lugar para trabalhar a igreja. Aqui é um campo de batalha. Nossa luta não é contra carne e sangue. Se fosse, ela seria pequena. Nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos aqui para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho com poder, para tirar a vida das trevas e trazê-las para a luz. Mas o combate é bom, porque nós não lutamos como quem bate no ar, nós não lutamos na incerteza. Nos enviou aquele que disse antes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nos enviou aquele que disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nos enviou aquele que é mais do que vencedor, aquele que há de dar o amém no final da história. O combate é bom, porque a vitória está previamente garantida. Paulo diz, combati o combate, acabei a carreira. Aleluia, chegou na reta final da corrida. Em Atos, Paulo diz assim, a igreja de Éfeso, não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. Meus amados irmãos, não tenhamos nada nesta vida por precioso, porque tudo que é dessa vida há de passar, mas compramos a nossa carreira, compramos a nossa carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está querendo dizer que foi ele que se conservou crente? Não, quem nos conserva crente é Jesus. É ele quem diz, intercedi por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. É ele quem faz a nossa fé mais preciosa do que o ouro que perece, porque o ouro perece, mas não a nossa fé. É ele que conserva, preserva a nossa fé no sentido de nos manter crentes pela sua intercessão no céu, a nosso favor. Quando Paulo diz guardei a fé, não é porque ele podia perder a fé, mas é porque ele poderia não conservá-la do jeito que ela começou. O que Paulo está tentando dizer é que ele manteve a fé intacta, ele não deixou ela se mesclar com o que era a ela inadequado. O que ele está dizendo é que conservou a doutrina, conservou a sã doutrina. A fé dele não fez transações, transigências
concessões. A fé no coração dele foi mantida acesa por Cristo, mas a pureza da fé foi mantida pela sua vigilância. Paulo disse: nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ele diz a Timóteo, mas ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, naquilo que tu ensina, para tu te salvares, não no sentido de ir para o céu, porque Timóteo já era salvo, mas no sentido de ele se salvar dessa onda de apostasia, de enganos, para tu te salvares a ti e aos que te ouvem. E Paulo foi um exemplo, irmãos, ele não cedeu, Eu lamento por ver quantas pessoas começaram a vida cristã zelosas pela palavra, pela pureza, pela sã doutrina, pela simplicidade do vestuário, pela pureza moral, pela idoneidade, pela integridade do culto a Deus, e depois se liberalizaram, e depois afrouxaram, e depois fizeram concessões. Meus amados irmãos, não vamos abrir mão da palavra de Deus, vamos terminar a jornada dizendo como Paulo: eu guardei a fé, eu guardei a fé, eu guardei a fé. Aleluia. Quantas pessoas eu conheço, quantos pastores eu conheço, que no meio do caminho fizeram concessões. Mas, meus irmãos, vamos colocar o pé firme na rocha e vamos guardar a sã doutrina. Paulo diz: eu guardei a fé. Desde agora, aleluia, me está guardada a coroa da justiça. Refere-se ele à salvação, pastor? Não, refere-se a um galardão. Jesus foi crucificado para que pudéssemos ser salvos, mas recebeu uma coroa de espinho para que pudéssemos ser galardoados. Na sua cruz eu tenho salvação, na sua coroa eu tenho coroas no plural. Há galardões, todos os crentes serão salvos no sentido de que todos vão para o céu, se forem de verdade crentes, não nominalmente, de verdade, de coração. Mas é claro, uns trabalharam mais, outros trabalharam menos. Lá no céu, cada um receberá o seu louvor, cada um receberá o seu reconhecimento. Portanto, haverá galardões, recompensas diferentes, embora todos os verdadeiros crentes irão para o céu. A Bíblia fala em coroa de glória, coroa da vida, coroa da justiça. São várias coroas, vários galardões. A coroa da justiça está clara aqui, é para os que amam a vinda de Jesus. Aí qualquer crente vai logo dizer: eu estou amando a vida de Jesus. Espere um pouco. Não é achando que seja uma coisa boa a vinda de Jesus, é amando, é desejando-a ardentemente. Só deseja ardentemente a vinda de Jesus quem está cumprindo a sua missão ou quem já cumpriu. Quem está fora da sua missão não deseja a vinda de Jesus, não. Um crente que não está fazendo o que é para ele fazer. Um crente que não está na esteira da sua vocação, por negligência, comodidade, por uma dificuldade espiritual, esse crente pode até dizer da boca para fora: eu queria que Jesus viesse. Mas não é isso que ele quer, não. E graças a Deus não é isso que ele quer. Porque seria ruim ele querer que Jesus o encontrasse dessa maneira. Ele lá no fundo sabe que se Jesus viesse ele se envergonharia. A Bíblia fala que muitos crentes serão envergonhados na vinda de Jesus. Não que deixarão de ir para o céu, mas serão repreendidos pela sua negligência na oportunidade. É quem está fazendo a obra. É quem terminou como Paulo, que disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É esse que ardentemente anela a vinda de Jesus. É para esse que está reservada a coroa da justiça. Tem crente, irmãos, que está tão envolvido com este mundo, que se ele for sincero consigo mesmo, ele admitirá que o pensamento dele é esse: eu quero primeiro progredir, primeiro ter isso, primeiro ter aquilo, depois que Jesus volte. Eu nem diria nada se ele dissesse: eu quero primeiro ganhar almas, quero cumprir minha vocação e depois que Jesus volte. Mas tem gente querendo
gozar de algumas coisas daqui antes que Jesus venha. Como se aqui, irmãos, tivesse alguma coisa comparável ao que ele vai dar lá. Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Oh, irmãos, como é bom um homem poder chegar nesse momento. Você derramado como libação, meu tempo está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e deixe já a coroa da justiça! Me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Todos os homens de Deus, quando estavam perto de partir, irmãos, tinham a preocupação de pronunciar palavras de perdão em relação àqueles que não lhes fizeram bem. Estevão, quando estava para partir, ele disse: eu vejo o céu aberto. Só apedrejando ele dizendo: eu vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. E ele disse: Senhor, não impute aos que me apedrejam este pecado. Paulo diz assim, no versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, porque ele estava num processo para ser condenado à morte. Ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, mesmo irmãos. Mas ele diz que isso lhes não seja imputado. Com relação a Alexandre, o latoeiro, que lhe fez muito mal, conforme o verso 14, ele diz: o Senhor pague, o Senhor resolva. Ele adverte a Timóteo: agora toma cuidado com ele, Timóteo, porque resistiu às minhas palavras. Meus irmãos, eu acho isso daqui uma coisa bonita. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se ele não foi bem comigo, tu tem que estar cuidadoso em relação a ele. Meus irmãos, os líderes da igreja de Cristo devem ser unânimes. Devem ser unânimes. É lamentável que pessoas às vezes se aproveitem de alguém que foi insubmisso ao pastor para poderem dizer: eu também discordo do pastor, para aproveitarem aquele rebelde para fortalecer sua autoridade. Tem gente que fica atrás de quem está em rebeldia para se filiar ao partido dele. Paulo diz: Timóteo, ele me fez mal, então ele não vai ser bom para ti, toma cuidado com ele. Nosso cuidado é o mesmo. Paulo e Timóteo eram irmãos. Havia unanimidade naqueles homens. E Paulo diz assim, no versículo de número 9: procura vir ter comigo depressa. Quando Paulo diz isso, a primeira impressão que a gente tem é de que Paulo poderia estar fragilizado. Paulo está sentindo-se só. Afinal de contas, ele disse: todos me desampararam. Afinal de contas, ele disse: Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Fala aqui no versículo 10 de Demas, que lhe desamparou e amou o presente século. Quem era esse Demas aqui, irmãos? Era um obreiro. Quando Paulo diz que ele abandonou amando o presente século, não é nem necessariamente que ele tenha deixado a igreja, não. É que ele deixou a obra. Foi ser empresário, quem sabe? Foi ser um profissional qualquer. Se encantou com as possibilidades de prosperidade nesse mundo e abandonou a vocação. Paulo diz: ele me abandonou e foi viver a vida dele, foi para Tessalônica, amou o presente século. Meus amados irmãos, não deixemos a obra de Deus por nada. Você entrou na faculdade, crente, por que parou de pregar? Faça a faculdade e pregue até lá dentro. Melhorou de vida, agora não quer pregar mais na praça? Vá para a praça pregar, meu irmão. Pregue em toda parte. Cuidado, crente. Cuidado. Você pode ir
para a universidade, você pode prosperar, mas continue sendo fiel à sua vocação. Será que Paulo estava aqui sentindo-se desamparado? Me desampararam na minha defesa. Demas me abandonou. Alexandre Latueiro me fez muito mal. Timóteo, vem aqui, porque eu estou me sentindo solitário. Será que é isso, irmãos? Isso não parece adequar-se às palavras de antes. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Esse não é um homem depressivo e solitário, não. Esse é um homem festivo! Por que que Paulo quer a presença de Timóteo? Por causa da obra, irmãos. Quer ver como é por causa da obra? Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Crescente e Tito foram para outros lugares, não como Demas, porque amaram o mundo. Eles foram porque Paulo mandou. Paulo pegou Crescente e disse: vai lá, Párcia, visitar os irmãos. Podia ter segurado com ele. Ele disse para Tito: vai para Dalmácia. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 12: também enviei Tíquico a Éfeso. Todo mundo que poderia confortar Paulo enviou. Vamos fazer a obra de Deus. Um foi para Galácia, um foi para Dalmácia, o outro foi para Éfeso. Se Paulo quisesse companhia no sentido de estar triste, solitário, com medo de morrer, alguma coisa assim, irmãos, por que ele teria mandado esse povo ir fazer obra? Porque dizer: Timóteo, vem aqui me ajudar, e ele estava mandando os outros irem. Não era isso. Timóteo estava sendo chamado porque isso era em função da obra de Deus. Veja o que ele diz no versículo de número 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Veja qual é a preocupação. Timóteo, vem depressa e traz Marcos, porque o negócio aqui é o ministério. Marcos é útil para o meu ministério agora. Irmãos, aqui nós temos uma passagem da Bíblia que nos passa desapercebida, mas essa passagem aqui é de uma importância tremenda. Paulo está marcando o encontro de Lucas com Marcos, dois evangelistas. Lucas fez um evangelho, Marcos fez outro. Marcos baseou o evangelho que escreveu no de Lucas e no de Mateus. Lucas foi assessorado por Paulo, muito embora tenha feito uma pesquisa com aqueles que presenciaram os fatos. Por certo é que eles estavam terminando os evangelhos, fechando. E Paulo, já sabendo estar próximo à sua partida, queria deixar tudo resolvido, irmãos. Chama Marcos aí, vamos marcar o encontro de Marcos com Lucas. Lucas está comigo, Marcos está contigo. Traz aí, Timóteo, Marcos. Aleluia. Era o acabamento final do evangelho de Lucas e do evangelho de Marcos, irmãos. Paulo estava preocupado era com a igreja posterior. Paulo estava preocupado era comigo, era com você, era com a continuidade da obra de Deus sobre a face da terra. Vamos ver para que ele queria também Timóteo. Versículo de número 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Irmãos, uma vez perguntaram a Lutero: se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que é que você faria hoje? Ele disse: eu plantaria uma árvore. O que ele queria dizer é o seguinte: nem pelo fato de eu saber que Jesus vinha amanhã, eu vou parar de fazer a obra, não. Não vou parar de trabalhar, não. Lá em Tessalônica teve uns que disseram: Jesus está voltando, e pararam de trabalhar. E Paulo falou contra esses de maneira clara, que eles eram desordeiros. Paulo aqui está dizendo: eu estou bem pertinho de partir, mas eu quero ler ainda. Aleluia. Eu quero ler. Irmãos, eu fico pensando em homens como João Calvino. João Calvino, o reformador, quando não tinha mais forças quase de andar,
ele ficava sentado na cama e ditando, e a pessoa escrevendo os livros para ele. Já perto de morrer, pediram que ele parasse de pregar. Ele disse: eu vou continuar pregando. E colocava um cesto do lado. Ele pregava aqui, cuspia sangue no cesto, mas continuava pregando. George Whitefield morreu pregando. Pregou no meio da rua, foi para a casa dormir, a multidão invadiu a casa, ele do pé da escada pregou o seu último sermão. Depois que ele terminou de pregar, subiu, deitou na cama e acordou no outro dia no céu. Paulo diz: Timóteo, vamos marcar um encontro de Marcos com Lucas e traz os meus livros aí. Tem livros e pergaminho. Os livros não eram a Bíblia, mas o pergaminho era. As escrituras do Velho Testamento estavam escritas em pergaminho. Paulo queria os pergaminhos, a Bíblia. E também ele lia outros livros. Nós vemos que Paulo era um homem que tinha uma cultura muito ampla. No Aerópago, em Atenas, ele cita poetas gregos. Na carta aos Coríntios, quando ele diz: as más conversações corrompem os bons costumes, é um poeta grego que ele está citando. Na carta a Tito, ele diz, como um falso profeta dos cretenses diz: todos os cretenses são mentirosos. Era um poeta que tinha dito isso. Paulo tem conhecimentos militares, daí que ele faz a descrição da armadura de Deus. Ele tem conhecimentos até do atletismo da época e usa para representar a peleja do cristão. Paulo era um homem, meus amados irmãos, que havia aprendido aos pés de Gamaliel, sabia muito sobre a lei, os costumes, as tradições dos judeus. O apóstolo Paulo sabe sobre os astros e as estrelas, quando fala das grandezas dos astros, comparando o corpo que haveremos de ter na ressurreição como sendo de grandeza diferente do que temos agora. Paulo lia muita coisa. Ele quer os livros dele para ler. Mas note o que ele diz: traze os livros, principalmente os pergaminhos. Esses livros não eram iguais à Bíblia para ele. Não eram iguais à Bíblia. Irmãos, nós podemos ler muita coisa, o colégio, faculdade até nos obrigam a fazê-lo. Mas nós não podemos igualar estes livros à palavra de Deus. Nós temos que julgar o que esses livros dizem de acordo com a palavra de Deus. Tem gente por aí que começa a ler negócio de ciência, de sabedoria humana, aí começa a desprezar a Bíblia, começa a tentar interpretar a Bíblia à luz dessas coisas que os homens inventam. Essas coisas que os homens inventam é que tem que ser julgada de acordo com a Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade, é a regra final. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina que devemos ser incultos por escolha. Mas a Bíblia diz que em tudo que conhecermos, devemos ter a Bíblia por referencial. A Bíblia é o nosso referencial. É por ela que nós julgamos outros conhecimentos. Nenhum livro deste mundo se iguala, se compara, se nivela à Bíblia. Por isso nós não vamos interpretar a Bíblia à luz do que dizem os historiadores. Não vamos interpretar a Bíblia à luz do que dizem os cientistas naturais. A Bíblia é intérprete de si mesma. Ela é a palavra de Deus. Nós não vamos interpretar o maior pelo menor, o celestial pelo terreno, o inspirado por Deus pelo especulado pelo homem, a revelação pela razão. Não! Nós vamos interpretar o que é do homem, levando em conta o modo como Deus o considera. A palavra de Deus é final, é a única regra de fé e de prática. Paulo diz ainda que na sua defesa muitos o desampararam, mas ele diz no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação
e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo diz assim: olhe, no dia da minha defesa, nenhum irmão veio, mas não tem problema não que isso não seja imputado. Paulo não é amargurado não, irmãos. Tem crente que se não tiver um outro ali, no dia que ele está aflito, ele fica revoltado, ninguém me ama, a igreja não quer saber de mim, ninguém veio me visitar. Paulo não era assim não. Paulo não era dessa sensibilidade amargurada não, desse azedume não, irmãos. Quando a gente sofre, todos nós, há uma vontade de que as pessoas a quem nós queremos bem não saiam de perto de nós. Mas acontece que a vida delas continua e a nossa fica ali, momentaneamente, naquele problema que estamos enfrentando. E há uma sensação humana de solidão, todo mundo indo e você ficando. É como se você estivesse aflito ali num buraco, os outros chegaram lá, passaram um pedacinho com você, mas eles não podem lhe tirar do buraco e foram embora, porque tem o que fazer, e você foi ficando. Há uma sensação de desamparo, que se a pessoa não tiver espiritualidade, vai lhe levar à mágoa, vai lhe levar à amargura. Mas há um outro caminho. Há um caminho naquela hora para você buscar a Deus. Todos podem se ir, mas Deus é onipresente. Todos podem ir, mas Deus ficou. Não fique olhando as pessoas partirem. Comece a olhar para aquele que ficou com você, meu irmão. Aleluia! Aleluia! E as pessoas não lhe podem tirar do buraco, mas Ele pode. Ele pode, aleluia! Aleluia! É uma oportunidade para você descobrir a presença de Deus. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus entrar. Olho para os montes e pergunto, diz o salmista, de onde me virá o socorro? O socorro, ele lembra, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando Paulo diz, todos me desampararam, Paulo não está se lamentando porque não teve pessoas com ele. Paulo está preocupado com a espiritualidade dos irmãos. Irmãos, ninguém veio. Como é que estão esses irmãos? Ele está preocupado com a espiritualidade. Sabe que esses irmãos estão com medo? É isso que ele está preocupado. Tem uma passagem que nós percebemos que essa é a preocupação de Paulo. Por exemplo, numa das suas cartas, ele diz que ninguém se comunicou com ele para ajudá-lo. Aí ele diz, não que eu procure idade, mas eu não quero nada de ninguém não, mas é que eu estou preocupado com os irmãos não estão preocupados com a obra de Deus. Ele diz, por mim eu sei passar abundância, escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece, não preciso de nada não. Eu estou preocupado é com os irmãos, por que é que eles não deram? Será que eles estão avarentos? Será que eles estão despreocupados com a obra de Deus? Paulo nunca está pensando nele, ele está pensando sempre na igreja. Por isso que ele diz, pesa sobre mim o cuidado das igrejas. Ele diz, Timóteo, ninguém me assistiu. Não é como quem diz que povo ruim, é como quem diz, Timóteo, será que eles estão com medo, Timóteo? O que é que está acontecendo com os irmãos? Estão com medo? Ninguém me assistiu, mas é que não seja imputado a eles este pecado. Eu quero, é o bem deles, eu quero aqui que Deus nem se lembre que eles fizeram isso. Estou preocupado de que eles sejam perdoados disso. Porque, versículo 17, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Aleluia! O Senhor estava comigo, Timóteo. O Senhor estava comigo. Ele me assistiu. Ele me fortaleceu. Para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. E todos os gentios a ouvissem. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que no dia da defesa dele ele não se defendeu, ele pregou.
foi dada a palavra a ele, para ele fazer a sua defesa, mas ele pregou. Ele já tinha aprendido com outro antes dele, Estevão. Deram a palavra lá no Sinédrio a Estevão, para Estevão se defender. Estevão não se defendeu não, começou foi a pregar. Naquela época Paulo não era nem convertido, mas estava lá vendo tudo. E agora foi a vez de Paulo. Estava lá ele para defender-se, ninguém esteve com ele, como ninguém esteve com Estevão. Mas Estevão não reclamou não. Estevão disse, para que os sócios estarem aqui? Eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé. Estevão morreu dizendo, Senhor, perdoa todo mundo. Eu acho maravilhosa essa passagem, sabe por quê, irmãos? Porque se ficasse só a de Estevão. Aliás, tem 3 passagens. Uma de Jesus, perdoa porque eles não sabem o que fazem, de Estevão é de Paulo. Se só tivesse Jesus ali dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, aí tinha gente que dizia, é porque é Jesus. Aí é Deus, né? Perdoa tudo. É amor. Se tivesse só Estevão, Senhor, que não lhe seja imputado esse pecado, ia dizer, porque é incrédulo, está perdoando os incrédulos, que são ignorantes, não conhecem a palavra de Deus, ele está perdoando os incrédulos. Mas crente fazendo coisa errada comigo, aí eu não perdoo não, porque crente sabe da verdade. Paulo está dizendo, os irmãos não vieram, mas eu perdoo. O Senhor esteve comigo, o Senhor fortaleceu-me. A pregação foi cumprida e nem por isso eu morri, porque Deus fechou a boca do leão. Paulo está se lembrando de Daniel. Foi baixado um decreto dizendo que ninguém podia orar a outro Deus que não ao próprio rei. E meus amados irmãos, Daniel não quis nem saber, orou e ainda abriu a janela para todo mundo ver. Ele manteve a firmeza, jogaram-no na cova dos leões e lá ele orou ao Senhor e o Senhor fechou a boca do leão. Paulo teve a oportunidade de se defender, de ter pregado. Em vez de se defender de ter pregado, ele pregou de novo. Mas Deus fechou a boca do leão. Aleluia. Deus fechou a boca do leão. Veja o que é um homem, irmãos, que não tem amargura, mágoa no coração, só triunfo. Versículo 18: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Meus irmãos, não há nesse coração aí amargura, não há nesse coração ressentimento. Paulo diz, Timóteo, Deus me fortaleceu. Paulo diz, Timóteo, Deus me fortaleceu, Deus me assistiu, eu preguei, Ele fechou a boca do leão, e o que tiver de má obra por vir aí, Ele vai me livrar, e eu vou chegar salvo no seu reino celestial. A Ele, a Deus, a glória, para todo sempre, amém. Que bom, irmãos, um homem partir sem mágoa no coração, um homem partir consciente de que cumpriu a missão, um homem ter ouvido Deus dizer no seu coração, você terminou, está chegando em casa. Que coisa maravilhosa. Houve um pregador no século XVIII chamado William Greensay, ou Greensall, não sei exatamente como era a tradução. Ele era um pastor anglicano, esteve ligado ao movimento metodista. Wesley chegou a cogitar de ele ser o seu sucessor, mas ele morreu antes de Wesley. Este homem era um homem fervoroso, William Greensall, um pregador intrépido da palavra de Deus. John Newton, que foi autor de vários hinos, também envolvido naquele grande avivamento, ele comenta coisas interessantíssimas sobre este pregador. Diz que ele era tão zeloso que tinha um membro da sua igreja que era ferreiro, e vieram procurá-lo no domingo para ele ajeitar a ferradura de um cavalo. E ele disse, eu só ajeito essa ferradura se o meu pastor permitir, porque hoje é o dia do Senhor. Se ele disser que pode, pode. Ele era tão zeloso, irmãos, que dizem que
Às vezes ele se dava conta de que faltava gente no culto. Ele pedia um irmão para cantar um hino e saía. Era um vilarejo, ele saía da igreja, do templo. Ia buscar os irmãos em casa. O que é que você está fazendo aqui? Vá para a igreja. Contaram a ele que os jovens estavam faltando o culto para ir passear num bosque que tinha lá. Ele foi para o bosque. Encontrou os jovens lá e disse: estejam na minha casa tal hora, tal dia. Os jovens todos envergonhados foram lá naquele dia. Ele disse: agora se ajoelhem todos aqui, que nós vamos orar e vocês vão pedir perdão a Deus. Um homem zeloso, um homem de Deus. Ele tinha 2 filhos, uma jovem de 12 anos e um filho homem. A jovem morreu, a que tinha 12 anos, morreu com 12 anos de idade. Morreu crente, como disse Charles Wesley, foi para a glória celestial. O outro filho dele não era um homem zeloso. Talvez para os nossos padrões hoje afrouxados, muitos aqui diriam que ele era crente. Mas para um homem de Deus como aquele, ele sabia que aquele filho não era crente. Era desmazelado, negligente. O próprio pai não considerava o filho crente, embora ele estivesse na igreja. E quando Grissel estava morrendo, a primeira preocupação dele foi chamar este filho. Ele chamou o filho. O filho foi até lá e ele disse: meu filho, este meu corpo aqui é como uma panela em ebulição. Mas eu quero dizer que tem uma alma vitoriosa aqui dentro. Eu estou preparado para ir para o céu. Mas você não está preparado, meu filho. Você tem que se arrepender. E ele morreu. O filho ficou extremamente reflexivo sobre aquilo ali. E ele andava pelas ruas da cidade no cavalo que seu pai havia deixado. E um homem que era da igreja ouviu no cavalo e disse: ah, esse é o cavalo do pastor, que já tinha partido. E o filho ali sobre o cavalo respondeu: esse cavalo era um cavalo no qual montava um homem muito santo, mas agora quem está montado nele é um grande pecador. Ele estava sentindo a miséria de seus pecados e ele se converteu a Cristo. Ele morreu 3 anos depois do pai. E quando ele estava morrendo, suas últimas palavras, agora como um crente fiel a Deus, foram essas: o que dirá o meu velho pai quando perceber que eu cheguei no céu? Vamos ficar de pé, irmãos. William Grisham foi um homem que viveu para o Evangelho. Mas uma vez ele disse: minha maior alegria quando chegar no céu é saber que Jesus fez tanto por mim. E a minha maior tristeza será de saber que fiz tão pouco por ele. Este homem, sobre o qual eu estou dizendo que fez muitas coisas, disse tais palavras: irmãos, vamos dar tudo para Jesus. Vamos viver para Ele. Ele é digno de que a Ele seja consagrada a nossa existência. Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu te peço que Tu operes aqui. Que o Senhor fale a corações, manifeste a Sua glória. E que haja aqui conserto, aliança, conversão, restauração, renovação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vou pedir, irmão Cleito, irmão Fabiano, que venham aqui à frente. Eu gostaria primeiramente de saber se há alguém aqui que não é crente e nessa noite gostaria de entregar o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém hoje aqui nessa noite que diz: pastor, eu preciso ter um encontro com Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. O Leandro pode acompanhá-lo aqui à frente. Onde está a segunda pessoa? Graças a Deus. Onde está a segunda pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador?
Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer se reconciliar com Deus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Ou ainda estendo o meu apelo a um terceiro grupo de pessoas. Você é crente, está na igreja, mas está fora da sua vocação. Está vindo para os cultos, mas não está na seara. Não está onde o Senhor quer que você esteja. Não está fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Você emudeceu no seu trabalho, entre os seus amigos. Não mais testifica do Evangelho. Falta o entusiasmo de antes. Você precisa se comprometer com Deus. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Eis-me aqui, Senhor. Venho me render. Eis-me aqui, Senhor, venho me render, minha vida a Ti, Senhor, oferecer, e na cruz, fale com Deus individualmente. Eu vou orar por você, mas de já, comece pessoalmente a falar com Deus. Coloque diante dele a tua vida. Eis-me aqui, Senhor, venho me render, minha vida a Ti, Senhor, oferecer, e na cruz, em meio à adoração, elimina o que é da velha criação. Pois sei, Senhor, que é direito Teu mudares tudo em alguém como eu. Se é o melhor que tens pra minha vida, só me resta em amor oferecer. Aleluia. Querido Deus e bendito Pai, nesse momento eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu irmão que veio entregar, Senhor, sua vida a Ti. Perdoa-lhe os pecados, confere-lhe uma nova vida, um novo coração, uma nova disposição, uma nova mentalidade. Regenera e muda a sua vida pelo poder e virtude do Espírito Santo. Dá-lhe convicção de que seus pecados foram agora apagados e perdoados pelo sangue que na cruz do Calvário, em nosso favor, Jesus Cristo derramou. Escreve o seu nome no livro da vida, faz habitar nele a tua paz. Testifica ao seu Espírito que ele agora é teu filho, Pai. Nesse momento eu te suplico por aqueles teus servos e servas que também aqui vieram, meu Deus, para que o Senhor lhes recomponha o coração, para que, meu Deus, assumam o seu papel na história de Deus entre os homens. Que cada um, meu Deus, nesse momento possa se comprometer contigo, fazer um concerto, uma aliança, rogar-te graça, ser restaurado em forças pelo poder do Evangelho.